O Guariba Acontece veio até Ribeirão Preto para o lançamento do livro Plano Nacional de Cultura, Direitos e Políticas Culturais no Brasil. A publicação é de autoria de Guilherme Varela. E é claro que nós vamos bater um bate-papo com ele sobre essa obra que traz um estudo jurídico e político dos direitos culturais e da política pública da cultura em nosso país. É engraçado porque tem um professor aqui, minha mãe é professora. A coisa a educação vê a cultura meio de lado, assim. Pouca educação, tanto de quem está no Estado, não compreende totalmente o papel da cultura no processo pedagógico. Muito bem, obrigado por vocês terem vindo, estou muito contente, estou lançando meu primeiro livro aqui em Ribeirão Preto. Fiz muita questão de fazer esse lançamento aqui, porque é da onde eu venho, aqui no interior, né, de Guariba. Muitos amigos, muitos familiares, muita gente da cultura, dos grupos culturais aqui da região. Todo mundo veio para fazer um debate muito interessante durante essa noite aqui. A gente pôde discutir muitas coisas que estão nesse livro, que dizem respeito às políticas culturais, à gestão cultural, às linguagens artísticas e também discutir um pouco os rumos da política cultural no país, né? Pelo Ministério da Cultura, a gente está com uma grande oportunidade agora de fazer uma grande gestão, fazer uma gestão aberta, discutindo com todo mundo todos os temas e voltar aqui para a terrinha, voltar para o interior é muito gostoso, assim. Todo mundo me recebeu muito bem, o livro está sendo muito bem recebido, então estou muito contente. Para a gente conhecer um pouquinho mais, Guilherme, o Plano Nacional de Cultura, sua publicação, o que propõe o livro? Bom, o livro é um estudo sobre essa lei, na verdade é uma lei do Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional é uma espécie de mapa, de guia, de bússola para o poder público, para o Estado e para os setores culturais saberem o que vai ser feito, o que vai acontecer nas políticas culturais no país. Então, os grupos de música, de teatro, de dança, a turma do cinema, quem trabalha com patrimônio cultural, quem trabalha com museus, quem lida com culturas populares, culturas tradicionais, enfim, todo o espectro aí da cultura brasileira, esse plano serve para absorver tudo o que esses grupos querem fazer, o que esses grupos desejam na sociedade e para o Estado também saber como ele tem que atuar. Então esse livro traz muito da construção desse plano, foi uma construção participativa que durou 10 anos. Esse plano é muito complexo, ele é muito interessante, ele vai guiar nossas ações daqui para frente e traz uma discussão sobre conceito de cultura, sobre direitos culturais, quais são os nossos direitos culturais, o que a gente pode, o que a gente deve ter na cultura através do Estado, sobre a participação do Estado no planejamento, enfim. É um livro para quem gosta de cultura, é um livro para quem gosta de fazer e de consumir cultura, é um livro para gestores públicos, é um livro, enfim, para quem gosta de cultura e educação, para quem está tocando, para quem faz cinema, para quem faz teatro, ou seja, é muito legal, tem muita coisa aí para a gente discutir nele. O Brasil, o nosso país, tem uma miscigenação, né? Aqui nós temos pessoas, povos do mundo inteiro, né, Guilherme? Então, no norte tem uma cultura, tem lá a festa de Parintins, no sul tem a cultura da culinária, o chimarrão, e assim vai por cada região do Brasil a sua cultura. Como manter isso tão ativo? Bom, primeiro que o Brasil é um dos países mais complexos e mais ricos culturalmente do mundo, né? O Brasil tem 3 matrizes culturais muito fortes, né? A matriz cultural europeia, a matriz cultural indígena e a matriz cultural africana, negra, de matriz africana. A junção dessas 3 matrizes, com as suas complementaridades, com as suas fusões, faz com que a gente seja um país ímpar, um país muito rico em todos os seus aspectos, simbolicamente, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico. Então a nossa cultura espelha muito isso, espelha essa fusão, espelha essa convivência entre culturas diferentes, né? A cultura urbana brasileira é muito forte, a cultura rural brasileira é muito forte, a música brasileira ela é uma composição de todos esses elementos, o cinema brasileiro é um cinema muito pujante, o teatro brasileiro bebe de muitas fontes diferentes, o nosso patrimônio cultural é um patrimônio muito rico. Ou seja, a nossa cultura é uma cultura muito diversa. E essa miscigenação, ela aflora toda essa diversidade, né? Ela traz, é uma fonte de toda essa diversidade. Tem muitos problemas hoje no Brasil também, tem muito problema com racismo, com homofobia, né? Com falta de convivência, com violência urbana. E a cultura, acredito que ela seja um instrumento para a gente lidar com tudo isso, um instrumento para que as pessoas elas entendam as suas identidades, entendam a sua participação
na sociedade. Então, eu acho que a cultura tem muito disso, ela consegue refletir muito o que é a diversidade cultural brasileira e consegue trazer muitos insumos para que a gente leia o mundo de uma forma muito melhor. Assim. Você mencionou identidade, é uma questão que realmente ela é muito ativa, né, no aspecto cultural, a tradição, os costumes. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos árabes, muitos árabes. O Brasil está entre os 10 países, né, com essa. Eu estou dando um exemplo deles. E eu vejo aqui, em São Paulo, Foz do Iguaçu tem muito, que mesmo as pessoas, os bebês, os filhos nascidos aqui em nosso país, eles mantêm ainda os costumes deles, religiosos até, os costumes da música, a arquitetura, a decoração. Tudo isso realmente ajuda e contribui muito, né, para a personalidade. Muito, muita. O Brasil não tem uma identidade, o Brasil tem identidades, né? E as identidades são muito fortes. A contribuição dos outros países para fazer com que o Brasil seja um país multifacetado, de várias etnias, é uma contribuição muito forte, né? Então você citou a cultura árabe, mas não só. Já falei das culturas africanas, as culturas europeias, a cultura italiana, alemã, enfim, todo mundo que fez parte do nosso berço cultural, né, das nossas origens, misturados com as dinâmicas bem brasileiras, né? Então a gente tem um samba que é um ritmo, por exemplo, um gênero musical que mistura as matrizes africanas com uma composição melódica muito sofisticada, que vem também de raízes europeias, do machixe e tudo. Só para dar um exemplo do samba, mas nas artes visuais é assim, na fotografia é assim, ou seja, as nossas identidades elas ficam muito afloradas e elas se manifestam nas nossas manifestações artísticas, nos nossos fazeres culturais cotidianos, nas nossas tradições, nos nossos comportamentos. O comportamento brasileiro é um comportamento cultural muito único no mundo, né? A identidade é muito forte, todo mundo sente isso internacionalmente, então a gente tem que preservar muito toda essa diversidade e as nossas identidades. É o país da cordialidade, né? E como começou essa sua empatia com a cultura? Bom, começa porque já em Guariba, enfim, há muito tempo, quando eu estava adolescente ainda, comecei a estudar música, comecei com muitos amigos que estavam aqui, inclusive, no lançamento, e que a partir da música surgiu o interesse pelos outros campos da cultura também. Na faculdade de Direito passei a estudar a questão dos direitos culturais, da política cultural, desenvolvi um trabalho acadêmico que vem desde uma análise crítica das leis de incentivo à cultura, passou por esse estudo sobre direitos e políticas culturais. Então, desde sempre, a música me trouxe esse desejo, depois a gestão cultural dinamizou ainda mais esse desejo, passei a ter uma carreira acadêmica, uma carreira profissional voltada para o campo da cultura. Então eu pude aliar algumas paixões, por exemplo, a música e o próprio ofício do direito com a cultura. Então ficou legal, ficou bom. Hoje usar o direito para a cultura e olhar a cultura através do direito é algo muito importante para mim, algo interessante, algo que me faz trabalhar na gestão pública com esses enfoques. Então, vem daí. Acho que desde pequeno já, através da música, me motivou muito a todo esse campo aí. Você, como secretário, consegue manter ou até fazer com que haja um diálogo entre todas essas culturas, essa miscigenação de culturas aqui no Brasil? Bom, nosso papel ali na Secretaria, a gente está na Secretaria de Políticas Culturais, do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem uma função essencial, que é mostrar para a população que não é só na gestão pública que aquilo que é material que faz algum sentido. Não é só obra, não é só construção, não é só ponte, não é só construir hospital e escola, é também. Mas tem uma parte toda nossa que é imaterial, que às vezes as pessoas não sabem, mas que também é proporcionada pela uma atuação do Estado forte, né? Por poder propiciar nas pessoas o seu direito à cultura, o seu direito subjetivo, a busca das suas identidades, fazer com que as pessoas tenham um repertório para conseguir ler o mundo de forma diferente. Então, a nossa secretaria lida muito com o planejamento do Estado na cultura, né? Mostrar os caminhos para o Estado poder trabalhar, com a questão da cultura e do desenvolvimento. Qual é o papel da cultura no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento territorial, no desenvolvimento social. Trabalhar também a questão da relação do Estado com os grupos culturais, tem que ser uma relação um pouquinho mais arejada, para que as pessoas entendam, o Estado entenda a complexidade da cultura e possa atuar. Ou seja, a nossa secretaria pretende muito atuar com esse campo. E o Ministério da Cultura tem um papel essencial para poder
mostrar para a população, desenvolver na população o seu fazer cultural, a sua vida cultural, propiciar meios para que ela faça, elabore, produza a cultura, meios para que ela consuma a cultura. A internet está aí para mostrar que a gente tem cultura muito mais fácil hoje, né? A internet é esse veículo, esse meio de comunicação. Eu gostaria até de falar sobre isso. Você acredita que até com a globalização, Guilherme, busca tornar a sociedade mais homogênea no sentido cultural? Eu acho que busca pulverizar as informações da sociedade. Com a internet a gente fala de muitos para muitos, né? Com os meios de comunicação tradicional, são poucos que emitem a informação e são muitos que recebem. Não tem interatividade, é uma via de mão única. Então a televisão diz, a gente recebe de forma passiva essa informação. A internet quebra um pouco esse paradigma. A internet faz com que a gente faça com que todos sejam ao mesmo tempo produtores e consumidores de informações, né? Nós produzimos informação que a gente solta na internet e a gente também assimila as informações de lá. Pela internet todo mundo pode ser escritor, todo mundo pode ser músico, todo mundo pode ser fotógrafo, todo mundo pode trabalhar com artes visuais, pode fazer vídeo e colocar. E isso tem uma cauda longa, isso pode falar para muita gente em muito lugar do mundo. Então, para a cultura é muito importante, porque as informações chegam muito rápido, os conteúdos chegam muito rápido. Um vídeo que eu produzo hoje, uma música que eu faço e coloco na internet, chega no Brasil, chega no mundo todo de forma muito rápida. Então, os meios tecnológicos, a convergência dos meios, os tablets, as informações digitais, a cultura digital é uma cultura muito presente, muito forte. Hoje as gerações mais novas, elas já nascem com essa cultura muito arraigada. Então, elas já participam do meio ambiente cultural de forma muito plena, né? Então a internet é muito importante para a cultura. Mas e o contato face a face, as pessoas se encontrarem mais, você acha que isso vai manter? Isso vai, a internet ela não distancia pessoas, ela é um outro meio, é uma outra realidade, é uma outra forma de comunicação. Existem os relacionamentos físicos que existem, eles estão aí, as trocas humanas elas são essenciais. A cultura oral, antes da internet, já existia. A internet, o que ela faz? Ela pega a cultura oral e otimiza ela para todo mundo. Então, não é que a internet vai substituir o contato humano, muito pelo contrário. Às vezes a internet facilita o contato humano, né? Então eu acredito que ela só tem a contribuir, acho que a gente tem que usar ela de uma forma muito interessante, inteligente, mas eu acho que como propulsora de informação e receptora de informação, ela é uma ferramenta muito importante. Mas uma coisa que realmente, olha Guilherme, me encanta, e você tocou sobre isso aqui um pouquinho antes aqui do meu bate-papo com o Guilherme, ele falou com as pessoas, com seus convidados, sobre o idioma. O Brasil tão extenso, tão grande, né? Mas nós falamos a mesma língua, o mesmo idioma, aliás. Idioma é uma forma de cultura, através dos sotaques. Aqui em São Paulo é um sotaque, lá no sul outro, no norte tem também os dialetos, enfim. O que você me diz um pouquinho mais assim, sobre o idioma como forma cultural? Tem um filme muito interessante que diz, tem uma cena, o ministro Juca sempre lembra isso, tem uma cena em que a mãe está lavando louça na cozinha, assim, o filho chega para ela e fala: mãe, o que é linguagem? A mãe fala: a linguagem é a casa em que a gente vive, né? A língua é justamente isso, é a nossa maior forma de expressão e de comunicação. E o Brasil, ele tem uma língua única, mas ele tem uma infinidade de dialetos, de formas de falar essa própria língua única, que faz com que a gente tenha afetividades diferentes, comunique de forma diferente, o jeitinho, o sotaque, a forma da gente transmitir a informação, as culturas indígenas que têm uma diversidade muito grande de línguas, os dialetos africanos que ainda fazem parte do nosso cotidiano, a influência europeia na nossa língua também muito importante, ou seja, toda essa rica manifestação da língua é uma coisa muito legal. Então, hoje a gente tem, por exemplo, mais de 200 línguas que são faladas no Brasil, dialetos, né, formas de se falar, sem contar o sotaque, sem contar as formas diferentes. Tem línguas que, por exemplo, tem 6, 8 pessoas que dominam elas. Se essas 8 pessoas não existirem mais, a língua pode morrer. Então, tem muitas línguas no Brasil hoje que estão, de fato, indo embora porque a gente não consegue preservar. Então, a gente tem um desafio muito grande aí, que é de preservar a nossa cultura, a nossa memória oral, através da manutenção também dessa diversidade toda de línguas aí que a gente tem. Guilherme, para a gente encerrar a nossa conversa, se fosse para você agora destacar um ponto cultural que realmente retratasse a realidade do nosso Brasil, qual seria? Eu acho que o principal ponto é a diversidade cultural.
a riqueza cultural, as muitas formas de manifestação, a convivência cultural dos segmentos mais diferentes, né? Como a gente consegue misturar as culturas de matriz africana com as culturas indígenas, como a gente consegue misturar a cultura urbana com a cultura rural, como a gente consegue misturar a cultura erudita com a cultura popular, que não existe nem essa distinção, as coisas são mescladas. O chorinho, por exemplo, quem vai dizer que não é uma cultura super erudita e sofisticada, é um gênero super sofisticado, mas é extremamente popular. Ou seja, a nossa fusão, a nossa convergência, a nossa mistura, com os problemas e as vantagens que isso tem, acho que isso é uma grande característica da cultura brasileira, a gente tem que muito preservar e estimular. Quero mostrar aqui o livro, onde o pessoal que está nos assistindo agora vai poder encontrar o seu livro. Bom, o livro, a gente vai fazer vários lançamentos, estamos começando agora. Tem na internet também, para quem quiser adquirir agora, no site da Azog, que é a editora, mas também a gente vai disponibilizar ele na internet gratuitamente daqui a pouco. A ideia não é justamente fazer com que esse livro circule, que as pessoas tenham acesso. Peguem o livro, tirem xerox, distribua, enfim, é um livro para todo mundo, não tem que ter nenhum tipo de apropriação. O conhecimento é para ser gerado e para ser compartilhado. Então, quem quiser comprar o livro, compra, tira xerox, dê para os amigos, faça ele circular, isso é o mais importante. Muito obrigada pela sua atenção e todo sucesso para você. Obrigado aí pela presença de vocês, a gente está à disposição e, enfim, muita vida cultural aí para todo mundo. De Ribeirão Preto, Cissa Stolaric para o Guariba Acontece.